Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Procurador. Eu sou Ricardo Cardoso e hoje nós vamos falar sobre a atividade de consultor jurídico. Se você se interessa por esse conteúdo, deixe o curtir e se inscreva no canal. O que é a consultoria jurídica? A consultoria jurídica, na pessoa do consultor jurídico, no âmbito da União, ela é feita pela Advocacia Geral da União. No âmbito dos estados, a consultoria jurídica é feita pela Procuradoria Geral do Estado e no âmbito dos municípios, ela é feita pela Procuradoria Geral do Município. O que é a consultoria e o que é o assessoramento? Qual a diferença entre essas duas atividades? A consultoria diz respeito a uma atividade mais formal, é o processo ingressando dentro da Procuradoria com uma consulta jurídica para que o consultor emita uma opinião a respeito da formalidade e do encaixe legal daquela política pública ou daquela compra, ou daquela consulta, naquele processo. Então, o procurador vai emitir uma opinião naquele processo e o gestor vai poder acolher ou não, dar continuidade ou não àquela política pública, ou contratação, seja lá o motivo da consulta. Qual a diferença entre consultoria e assessoramento? Consultoria é a parte mais formal, é a entrada do processo na procuradoria para que os procuradores digam a respeito daquela consulta se ela está ou não encaixada nas leis brasileiras. Então é um processo mais formal, ela fica registrada nos autos e o gestor vai poder decidir a respeito daquela política pública com base no parecer do procurador. Então não é bem direcionada ao gestor. A nossa consulta feita ao gestor, a nossa atividade junto ao gestor é a atividade de assessoramento. O assessoramento é junto ao gestor e não junto ao órgão. Quando o gestor demanda a procuradoria formalmente, ele demanda na condição de órgão, não na condição de gestor. Então o órgão pode licitar sim, e o procurador, na procuradoria, vai emitir um parecer dizendo, nas condições tais, você vai poder fazer essa contratação, vai poder punir esse servidor, etc. Já o assessoramento é junto ao gestor. O gestor tem dúvidas, o gestor tem dificuldades, então tu vai em reunião com o gestor, e aí tu orienta ele a praticar se for fazer, que faça assim, se não for fazer, que pare determinada conduta porque ela é perigosa do ponto de vista jurídico, ou que faça uma atividade porque ela é perigosa de não ser feita do ponto de vista jurídico. Por exemplo, estão depredando reiteradamente um determinado órgão público. Instalar câmeras, enfim, é para isso que serve o assessoramento jurídico, para indicar para o gestor algumas providências que ele mesmo possa ficar protegido, né, à luz dos órgãos externos de controle. Então, se nós entendemos que a consultoria é o processo formal dentro da procuradoria e uma emissão de parecer, uma emissão de declaração formal, ela é feita por alguns documentos. Diferente do assessoramento, que ele é um processo mais informal, que é uma reunião com o gestor, que é uma audiência, que é um acompanhamento, é um cafezinho com o gestor, é quase um assessoramento, porque ele vai ter N dúvidas, vai responder as N dúvidas dele. Esse é o processo de assessoramento, ele é mais informal. Já a consultoria, como eu disse, ela é formal. Se ela é formal, como ela se dá dentro da procuradoria? Ela pode se dar por 5 documentos. Muitas das pessoas, até que fazem direito, não conhecem essas formas de manifestação. Por isso que eu vou abordar aqui. Então, as formas de manifestação de um procurador em consultoria são cota, nota, parecer, informação e despacho. O que é a cota? A cota nada mais é que uma manifestação para organizar o processo, para sanear vícios que tem no processo. Então, determinada compra que o órgão público precisa fazer, ela se dá com 5 requisitos, só tem 4 requisitos no processo. Tu dá uma cota no processo, devolve o processo para a origem, dizendo que falta o requisito número 5. Já a nota, ela é uma manifestação jurídica de baixa complexidade. Então, vem para ti uma manifestação, que é uma manifestação simples, corriqueira, e tu pode, por meio de cota, dar prosseguimento àquele processo administrativo. Já o parecer, por sua vez, é uma manifestação jurídica complexa. Então, ele já precisa de um histórico, ele precisa de fundamentação, ele lá na conclusão, ele dá uma opinião assertiva, aprovando ou não aprovando uma compra ou pelo prosseguimento do feito em relação a uma punição de servidor público. É uma manifestação bem mais complexa. Inclusive, pode-se usar parecer e depois nota, porque tu emitiu a opinião complexa e depois com nota tu vai emitindo opiniões menos complexas. Já a informação ela se dá para prestar subsídios à defesa do órgão. Então, o órgão foi demandado em alguma ação, tu presta os subsídios para quem vai atuar
na ação judicial por meio da informação. Já o despacho na administração pública, principalmente na Advocacia Geral da União, ela serve para aprovar as cotas, notas e os pareceres e a informação dos demais procuradores que são lotados no órgão. Então, digamos que um órgão tenha 10 procuradores, 9 deles fizeram cotas, notas, pareceres, e o chefe daquela consultoria dá um despacho aprovando tanto a cota, a nota, parecer ou a informação. Então, como se dá na prática a atividade de um consultor jurídico? Eu posso falar um pouco da minha experiência, porque eu fui consultor jurídico em algumas instituições de ensino. Nunca fui o chefe, mas sempre fui o substituto do chefe, então eu não tinha necessidade, por exemplo, de um despacho aprovando as minhas cotas, minhas notas, os meus pareceres. Os meus pareceres ganhavam oficialidade logo após a emissão. E, normalmente, quando eu era demandado na procuradoria, eu era demandado a respeito de contratos e licitações. Para aqueles que não conhecem a atividade de consultoria, a Lei 8.666, que é a Lei Geral de Licitações, obriga que o gestor público ouça a procuradoria em caráter conclusivo a respeito de contratos, licitações, dispensa de licitações e inexigibilidade de licitações. Então, na prática, o gestor quer licitar, ele manda para a procuradoria, os procuradores vão lá, emitem uma opinião a respeito daquela dispensa de licitação, dizendo que está ok, tudo ok, está dizendo que não, falta elementos, ou dizendo que está ok, mas poderia fazer melhor, arrumar ali um documento, fazer de outra forma. Enfim, nós aprovando o contrato, a licitação, a dispensa, ela retorna para a origem e aí o gestor pode dar continuidade àquela política pública. No meu trabalho, por exemplo, era muito comum eu ser demandado a respeito de editais e de resoluções, normas de caráter abstrato dentro da instituição de ensino que eu trabalhava. Então, eles querem regular, bolsa de alimentação para alunos, ou qualquer regulamento em si. Eles demandavam à procuradoria, eu lia os documentos, dizia, tem uma inconsistência jurídica, ou isso aqui já foi derrubado nos tribunais, ou faz diferente, vocês podem tentar fazer assim, mas de repente não vai dar certo na prática por causa disso, disso e disso. Eu botava isso no papel, fazia o parecer, devolvia para a origem, para os gestores, e eles decidiam se faziam as modificações ou não, porque o nosso parecer ele é vinculante nas dispensas de licitações, contratos administrativos. Em política pública a gente dá mais uma opinião mesmo, a gente orienta a não fazer, né? A gente coloca nos autos, por mais que pareça um assessoramento, quando a gente formaliza nos autos, ela é consultoria, e aí a gente formaliza nos autos, isso é mais difícil, isso aqui tu vai enfrentar muita resistência nos tribunais, mas no final de contas o procurador ele não é gestor. Ele auxilia a tomar o melhor lado possível no direito. Até porque senão seria um reino dos juristas, não um reino dos gestores. As pessoas são eleitas justamente para direcionar uma política pública. E nos pareceres, nós podemos tanto fazer o controle de legalidade, viu? É ilegal. Não, se é ilegal, não tem gestão ou gestor que possa continuar, né? Se é ilegal ou até ilícito, nós temos que omitir uma opinião bem dura nos pareceres dizendo, isto é ilícito, não deve continuar. Se ele quiser continuar, tá sozinho, tanto as procuradorias, em eventual ação criminal ou improbidade administrativa contra o gestor, não vão fazer nada. Um dos casos também que nós temos pareceres obrigatórios são nos casos de punição a servidores públicos. Então, assim, o que acontece? Muitas das pessoas não conhecem, mas um servidor público pode ser punido. Isso é feito por meio do processo administrativo disciplinar, e aí se estabelece todo um rito para isso, não é uma coisa simples de se fazer. Então, é feito lá a instrução desse processo administrativo, escutar testemunhas, feito provas, aí vem para a procuradoria emitir um parecer a respeito das formalidades daquele processo administrativo, para ver se não tem nenhum vício, se precisa repetir atos. E se tudo ok, a gente dá um parecer dizendo, não tem vício pelo prosseguimento feito, e aí o gestor pode aplicar tanto a pena de advertência ao servidor público, a pena de suspensão de 90 dias, inclusive a pena de demissão, que é a mais alta pena no serviço público. Há casos, por exemplo, que se embaralha a atividade de assessoramento contra a atividade de consultoria. Por exemplo, quando foi feita a política de cotas raciais, era muito difícil na prática de aplicar
E continua sendo. A judicialização disso é muito alta ainda. Então era muito difícil na prática fazer um edital que contemplasse essas cotas raciais. Como é que vai fazer o corte? Se a pessoa se autodeclara e a pessoa não é, como é que se faz isso? Muitas das vezes a gente fazia um assessoramento muito forte para, não manda assim, não faz assado. Isso tá dando muito problema, tá dando muita ação, vai dar problema na vaga. A pessoa não vai poder fazer o curso e vai ficar com a vaga travada. Então a gente fazia um assessoramento muito forte de bastidores, né? De bastidores não, porque é oficial. Mas depois vinha o processo e a gente opinava favoravelmente aquele edital, né? Que seria lançado para as pessoas poderem fazer as provas e eventualmente se enquadrarem em cotas, tanto cotas de escolas públicas, cotas raciais, etc. Então, muitas vezes se confunde assessoramento, né? Já fez um pré-assessoramento e explicou para o gestor qual é a forma mais fácil ou pelo menos a forma mais segura de praticar um determinado ato, e depois ela vem se perfectibilizar com um parecer que vai aprovar aquele edital, aquele documento, e ele vai ganhar oficialidade dentro do órgão público, e vocês vão tomar conhecimento como cidadãos. Quase todo grande documento relevante que o cidadão vai ter acesso, ele tem ou um assessoramento jurídico, ou uma própria parecer, no caso, né, que é uma consulta jurídica. Então, a atividade consultora ela é muito relevante, ela garante, em grande parte, a probidade dentro da administração, a segurança jurídica do próprio gestor, porque hoje no Brasil é muito difícil tu ter certeza sobre qualquer coisa que tu vai fazer. Então, o consultor jurídico ele ganha muita relevância, ele tem bastante poder dentro dos órgãos públicos, poder que eu digo no sentido de é muito escutado, porque essa é a garantia que o gestor, depois de sair lá do seu cargo, seja de governador, reitor, diretor de autarquia, que daqui a 2, 3, 4, 5 anos, caso aconteça alguma coisa com ele, ele vai ter o suporte daquela procuradoria que deu o parecer e diz para ele, não, nesses casos aqui, realmente você está seguro. E hoje no Brasil a gente sabe que é muito difícil ter segurança jurídica, e essa segurança jurídica, ela é garantida, ou pelo menos a gente tenta garantir por meio das consultorias jurídicas. Se você gostou desse vídeo, se interessou pelo assunto e quer saber mais a respeito, eu peço que você deixe o seu curtir, se inscreva no canal e até breve.